Boa noite para você que está assistindo ao vivo, bom dia para você que está assistindo pela manhã, boa tarde para você que está assistindo à tarde. Hoje a gente vai falar de neurociência e como funciona o ser humano e também como o ser humano dá defeito. E aqui é uma forma de explicar algo extremamente importante, relevante, até muitas vezes ensinado de uma forma complexa, mas aqui eu vou ensinar de uma forma simples e tu vai poder também depois ensinar para outras pessoas, vai poder passar adiante, ok? Muitos livros aqui que eu li, eles entregam o que eu vou falar numa linguagem às vezes difícil, eles são às vezes superficiais, mas eu vou aqui no tempo que a gente tem entregar algo valioso de uma forma simples de entender e com uma profundidade, Então, você que quer de fato fazer a diferença no mundo, quer ser um líder de verdade, quer ser um empreendedor que tem resultados acima das médias, então essa live aqui é para ti. Eu quero compartilhar com vocês uma metáfora. Eu acredito que essa metáfora você já deve ter ouvido, já deve ter lido, já deve ter visto em algum lugar. Alguma vez tu deve ter visto alguma pessoa referenciar ou fazer alguma alusão ao cérebro como sendo o biocomputador. Em vários livros que eu li, em vários cursos que eu fiz, eu já ouvi muitas pessoas falando, entre psicólogos, neurocientistas, palestrantes, treinadores, chamando o cérebro de biocomputador. Eu já vi isso diversas vezes, já li diversas vezes. Agora eu acho que essa metáfora, ela não é utilizada com toda a potência. Essa metáfora, ela não é geralmente utilizada com profundidade. Essa metáfora, ela é utilizada geralmente de uma forma mais superficial. E hoje aqui, com toda humildade, eu vou te entregar essa metáfora para te ajudar a entender muito melhor como funciona o ser humano. Aqui eu estou abrindo uma parte do meu novo livro, Acima das Médias, Estratégias de Liderança, Gestão de Equipes e Negócios, que eu vou estar lançando em breve, tá indo já para revisão esse livro. E aqui eu vou te entregar então algo relacionado a essa metáfora do computador. Nesse conteúdo aqui eu vou te entregar algo que tu vai aprender mais sobre o ser humano, vai aprender como o ser humano funciona e a origem de muitos defeitos que nós damos. Porque sim, o ser humano, ele funciona e ele dá defeito. Faz sentido? Faz sentido para ti isso? Bom, vamos à metáfora do computador. Quando a gente pensa num computador, é importante a gente relembrar os componentes de um computador, certo? Vamos pensar um pouquinho nos componentes do computador. O básico de um computador, ele é dividido em hardware e software, certo? Hardware e software. Hardware são os componentes físicos, são concretos, são tangíveis, são os componentes físicos do computador. E software são os componentes virtuais, são os intangíveis, são os abstratos do computador, certo? E assim como um computador tem hardware e software, o ser humano também tem hardware e software. Agora a gente precisa aprofundar um pouquinho no conhecimento básico sobre os componentes do hardware de um computador. Você sabe quais são os componentes principais do hardware de um computador? Alguém consegue me ajudar aí? Quais são os componentes principais? Vamos lá. O hardware do computador, ele tem algo que é muito importante, que aí entra essa alusão ao cérebro, processador, certo? O computador, ele tem hardware e o hardware é composto também pelo processador. O hardware do computador, ele também tem as memórias RAM e ROM, né? Tem os dois tipos de memórias. As memórias que são voláteis e não voláteis. São dois tipos básicos de memória. Depois eu explico um pouquinho melhor isso. Um computador, também no seu hardware, tem a placa-mãe, certo? A placa-mãe é a base, ali onde vão ser instalados, então, todos os componentes internos do computador. Também tem ali todos os circuitos de
seus circuitos da placa-mãe que fazem com que os componentes eles estejam interligados e possam se comunicar entre si, certo? As informações circulam aí através, então, dos circuitos da placa-mãe. Um computador também tem no seu hardware os barramentos. Barramentos são os condutores, são os fios que permitem a comunicação entre os componentes. Então vamos recapitular. No hardware de um computador, nós temos CPU, nós temos as memórias, nós temos os periféricos, que eu não falei antes, que são extremamente importantes, porque são os dispositivos de entrada e de saída. Os de entrada são basicamente teclado, o mouse, ok? A webcam são dispositivos de entrada, e os dispositivos de saída, então nós temos a tela, né, o monitor, nós temos os mecanismos de som, ok? Esses são os dispositivos de saída. E nós temos também, então, a placa-mãe e os barramentos, ok? E o software de um computador? O que compõe esse software que é virtual do computador? Sistema operacional, linguagem, aplicativos e programas. Ok? São os 3 componentes básicos do sistema, do software, né, do virtual de um computador. Então, nós temos sistema operacional, nós temos linguagem e nós temos aplicativos e programas. E agora vamos pegar e fazer uma relação do computador agora com o biocomputador. Vamos entender como nós somos um biocomputador. O biocomputador não é só o nosso cérebro. Nós somos um biocomputador. E aí a gente aprofunda mais o conhecimento sobre o ser humano, sobre como nós funcionamos e como nós damos defeito, usando essa metáfora de uma forma mais completa, ok? Porque nós somos um biocomputador. E no biocomputador não é diferente. Nós podemos dividir tranquilamente o biocomputador em componentes físicos e componentes virtuais. O hardware e o software. E no caso do hardware do biocomputador, se a gente for pensar no cérebro, o cérebro é o nosso processador, é o nosso CPU. O cérebro é o nosso processador. E se a gente for pensar no hardware ainda do nosso biocomputador, quais são os periféricos, os dispositivos de entrada? Quais são os dispositivos de entrada? São os nossos sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Os nossos sentidos são os dispositivos de entrada. E quais são os dispositivos de saída do nosso biocomputador? Os dispositivos de saída do nosso biocomputador é a nossa fala e a nossa linguagem corporal. Esses são os elementos que compõem, então, os nossos dispositivos de saída do nosso biocomputador. E as memórias? E as memórias do nosso biocomputador? Nós temos 2 tipos de memórias também. Nós temos a memória ROM, que é a não volátil, que é aquela que registra as informações e conserva as informações no nosso sistema neurológico, na verdade no nosso sistema neurobiológico, porque as informações não ficam só no neurológico, ficam também no neurobiológico, ok? Isso é bem importante você saber disso. E a nossa memória RAM do biocomputador é o nosso pensamento consciente, é o nosso foco. Essa é a nossa memória RAM. Então nós temos 2 tipos de memória no biocomputador, assim como também no computador convencional. E a nossa placa-mãe do biocomputador qual é? É o nosso corpo humano. Porque assim como a placa-mãe no computador é onde ficam instalados todos os componentes internos e também os externos se conectam também com a placa-mãe, o nosso corpo humano também é a base onde estão instalados todos os componentes do nosso biocomputador, entendeu? Então vamos recapitular aí. Vamos recapitular. No biocomputador nós temos um processador, que é o nosso cérebro, nosso CPU. Nós temos os dispositivos de entrada, que são os nossos sentidos. Nós temos os dispositivos de saída, que é a nossa fala e a nossa linguagem corporal. Nós temos
as nossas memórias, as memórias de médio e longo prazo, ok? São as informações que ficam registradas e são conservadas no nosso sistema neurobiológico. Essa é a nossa memória ROM. E nós temos a memória RAM, que é o nosso foco, o nosso pensamento consciente. Okay? O nosso racional, essa representação da realidade é a nossa memória RAM. E a nossa placa-mãe do biocomputador é o nosso corpo humano, onde estão instalados todos os nossos órgãos, ok? Todos os nossos órgãos. Ok, essa é a parte do hardware, o físico do nosso biocomputador. E o software? E o software que no computador convencional, nesse seu computador aí de mesa, no seu notebook, ele é composto do quê? Sistema operacional, linguagem e aplicativos e programas. São 3 as partes aí então do software de qualquer computador, certo? E o nosso biocomputador também tem esses três componentes. E se a gente for analisar qual é o sistema operacional do biocomputador, é a nossa mentalidade. É a nossa mentalidade. Mentalidade, que é uma palavra que eu não sei que significado tu atribui para mentalidade. E eu sei que aí fora tem muita gente falando sobre mentalidade e não sabe bulhufas, não sabe nada sobre mentalidade, não sabe nada, fala em mindset e não sabe diferenciar mindset de mind 6, de mind 8, porque não entende bulhufas de mentalidade. Tem um conhecimento muito raso sobre o ser humano e sobre como o ser humano funciona. E aqui, com muita humildade, eu vou compartilhar contigo um conceito de mentalidade que é autoral, é nosso aqui da Rede Empreendedores, e com muita humildade, eu acredito que a gente não esgota aqui o que é mentalidade, mas a gente está te dando um norte para você, de fato, enxergar o quão importante é essa questão da mentalidade. E mentalidade é a chave para o sucesso de um líder. E vamos entender aqui o que então é o sistema operacional do biocomputador, que eu estou chamando de mentalidade. A mentalidade, a nossa mentalidade reúne espiritualidade, inclui a nossa identidade, quem nós somos, quem nós acreditamos que nós somos, os nossos valores, que são os nossos princípios, ok? Aquilo que é mais importante para a gente, as nossas crenças, que é tudo aquilo que nós acreditamos, as nossas experiências e os nossos padrões de comportamento. E comportamento engloba tudo, engloba pensamento, sentimento, emoção, fala e atitudes. É bem completo. Mas vamos lá então. Então, mentalidade engloba espiritualidade, identidade, valores, crenças, ok? Crenças, padrões de comportamento, ok? E as nossas experiências passadas, que aí também tem a ver com as nossas memórias, aquilo que a gente viveu. Nós somos, hoje, a nossa mentalidade também está manifestando uma resposta às experiências que nós vivemos. Então vamos lá, mentalidade é o nosso sistema operacional. E assim como no computador há uma linguagem do sistema, e todo o sistema funciona baseado nessa linguagem, nós também temos uma linguagem. Nós também temos uma linguagem. O biocomputador também funciona através de uma linguagem. E a linguagem do biocomputador são as palavras que são utilizadas e o nosso padrão de linguagem, ok? Os nossos significados, palavras e significados. Tá entendendo? Então, mentalidade é o sistema operacional do biocomputador e a linguagem é o nosso padrão de linguagem, as palavras que nós utilizamos, que é a mesma linguagem no computador, aí a linguagem do sistema. A linguagem do sistema nós temos também no biocomputador. E nós também temos no biocomputador programas. E os programas, e aqui vai um conceito bem interessante para te entender essa questão dos programas, porque muita gente também fala em programação mental, fala enfim, que todos nós temos uma programação e que nós funcionamos no automático, só que a maioria das pessoas é rasa nesse sentido. E aqui eu vou procurar esclarecer um pouquinho mais para ti como é que funciona essa questão dos programas. Os programas são nossos padrões, ok? Nossos padrões de pensamento, sentimento,
emoção, que é uma resposta química, ok? A esse pensamento, a esse sentimento. Aqui, quando a gente está falando dos padrões de pensamento, sentimento e emoção, a gente está pensando nesse sistema mente, corpo e emoção, que formam um sistema e trabalham interligados, ok? Os nossos padrões de fala, os nossos padrões de ação, tudo isso são programas. Esses padrões que nós seguimos são os nossos programas. E uma coisa muito interessante sobre os programas, que são então os nossos padrões de pensamento, sentimento, emoções, ação, falas, ok? Esse padrão que nós temos são nossos programas, e esses programas são instalados conscientemente e inconscientemente. Nós instalamos programas no biocomputador consciente e inconscientemente. É isso tu precisa entender, porque existem vários caminhos para instalar programas no nosso biocomputador. Um dos caminhos é a repetição, ok? É você pensar uma vez e repetir aquele pensamento. Você sentir uma vez e repetir aquele sentimento. Você experimentar uma emoção e repetir aquela emoção. Você fazer algo e repetir aquela ação. Você falar algo e repetir aquela fala. Repetição é algo que instala programas, ok? No teu biocomputador. Da mesma forma que o impacto emocional, coisas que impactam, momentos que impactam o emocional também instalam programas. Então são dois caminhos. Muito bem, o Diogo citou ali o condicionamento, exatamente, repetição e condicionamento. É um caminho para instalar programas no nosso biocomputador. O outro caminho é o impacto emocional. Muitos programas também são instalados a partir do impacto emocional. Então, quando as nossas emoções, quando nós somos atingidos por um momento de grande impacto emocional, muitas vezes nós ali instalamos programas no nosso biocomputador. Outro canal para, de fato, a gente aprender e instalar programas no nosso biocomputador é a empatia. Através da empatia, nós instalamos programas no nosso biocomputador. E se tu parar para pensar como nós temos a capacidade de nos conectar com o outro através dos nossos sentidos, especialmente, e a gente aprende muita coisa só observando. A gente aprende muita coisa sem conseguir sequer explicar racionalmente. Ok? A gente aprende muito mais observando do que às vezes lendo, ouvindo. Ok? Isso faz sentido para ti? Então, programas são instalados no nosso biocomputador através da empatia. E é assim que uma criança, por exemplo, aprende a falar e a andar, observando, ok? Através da confiança, do vínculo, da empatia, especialmente com seus pais, com a sua família, ok? Com o seu meio. Tá entendendo? Através da empatia a gente aprende muito. E também tem outras formas de aprendizagem, mas aqui basicamente. Então, no nosso biocomputador, assim como no computador, nós temos programas e aplicativos. E esses programas do nosso biocomputador, aí eles podem ser chamados de várias formas, né? A gente pode aprender isso de várias formas. Exatamente, empatia tem a ver com os neurônios espelho. Neurônios espelho são um conjunto de neurônios, né, Diogo? Que eles estão o tempo todo funcionando através da observação do outro. Quando a gente está observando o outro, o tempo todo os nossos neurônios espelho estão ali repetindo aquilo que eles estão vendo fora, ok? Então o que nós estamos observando, os nossos neurônios espelho estão espelhando. E essa é uma base da nossa empatia, exatamente. Então aqui o que eu quero dizer para vocês é que geralmente essa metáfora do biocomputador ela é usada de uma forma superficial. E se a gente for pegar então o computador com seu hardware e seu software, e no seu hardware tem ali o seu processador, tem os seus dispositivos de entrada e saída, que são os periféricos, tem ali as suas memórias, a RAM e a ROM, tem também ali a sua placa-mãe e os seus barramentos.
Da mesma forma é o biocomputador. O biocomputador tem o cérebro que é responsável pelo processamento, tem os sentidos que são responsáveis pelas entradas, tem a fala e a linguagem corporal que são os dispositivos de saída, ok? Tem o corpo humano como um todo, que é a nossa placa-mãe, ok? Que onde está todo o nosso sistema nervoso e também os nossos órgãos estão todos instalados. Além disso, tem os barramentos, então, que é mais especificamente, então, a gente poderia fazer uma alusão aos nossos sistemas de artérias e veias e também ao sistema neurológico, ok? Fazendo uma alusão aos barramentos. E no caso do software de um computador, então nós temos um sistema operacional, que é a nossa mentalidade, que eu falei que mentalidade engloba espiritualidade, engloba identidade, engloba valores, crenças, experiências passadas e também os nossos padrões de comportamento, ou seja, os nossos hábitos. Nossa mentalidade reúne tudo isso. Então, trabalhar mudança de mentalidade exige entender espiritualidade como algo a mais, como algo que tem a ver com visão, com legado, que transcende o indivíduo, identidade que tem a ver com missão, tem a ver com quem eu sou, autoconhecimento, ok? Valores que tem a ver com princípios, crenças de alto nível, crenças que é tudo aquilo que nós acreditamos e também as nossas experiências, que são as nossas memórias e os nossos padrões de comportamento, que são os nossos hábitos. Teve algo que eu não falei aqui, que existe no computador e também existe no biocomputador, que afeta o computador e também afeta o biocomputador, que são os vírus. Você acredita, você sabe que no biocomputador também tem vírus? Ocorre o risco de ser infectado por vírus? Sim, muitos vírus. E os vírus que afetam o computador convencional, ali os cavalos de Troia, os softwares maliciosos, enfim, os programas que vêm corrompidos, coisas desse tipo, no biocomputador nós também temos vírus. E esses vírus recebem nomes aqui no desenvolvimento humano de crenças limitadoras ou crenças limitantes, de pensamento negativo, ok? De falas negativas. Esses são vírus que afetam o biocomputador, que afetam todo o sistema mente, corpo e emoções. Tá entendendo? Esses vírus, eles se instalam no biocomputador se você não controlar as entradas, se você não cuidar dos programas, se você não tiver um bom antivírus. E aí a questão da espiritualidade, da identidade, dos valores faz uma diferença enorme para você de fato conseguir se blindar dos programinhas maliciosos que vêm através de informações que vão entrar através dos teus dispositivos de entrada, visão, audição, olfato, paladar e tato, ok? É muito importante você ter consciência disso. E eu tô aqui falando sobre algo que tem uma ligação direta com o coaching com PNL, que é um dos nossos programas de treinamento, tanto para desenvolver líderes quanto para formar treinadores de pessoas, desenvolvedores de pessoas. E a gente ontem, aqui na live, na Rede Empreendedores, a gente lançou algo inédito. A gente abriu a formação em coaching online gratuita, ok? A gente abriu uma turma especial pensando nesse momento que a gente está vivendo, como a gente pode ajudar ainda mais pessoas. A nossa metodologia ela ajuda muito a melhorar a qualidade de vida, a melhorar relacionamentos, a desenvolver liderança, a melhorar a comunicação. E isso tudo são habilidades, são necessidades das pessoas que querem prosperar, que querem ter uma vida melhor. Então a gente liberou, se você quer fazer parte dessa turma, aí tem um link aí que você pode solicitar através do direct, tá bom? É só entrar em contato com a gente. Tem também ali 2 cursos online que nós liberamos gratuitamente, Planejamento Estratégico Pessoal e também o Liderança e Gestão de Equipes 4.0. São 2 dos nossos melhores
cursos online que estão à tua disposição. Nesse período aqui de quarentena, a gente decidiu focar em ajudar mais pessoas gratuitamente, de uma forma extremamente entregue, para que mais pessoas possam se beneficiar. E tu pode ajudar compartilhando com outras pessoas. Pegando o que te serve aqui dos nossos conteúdos, dos nossos cursos. Talvez você prefira um curso online que está gravado do que o curso online que vai ser feito ao vivo, como é o caso da formação em coaching com PNL, onde vai ter sessões ao vivo, conteúdos ao vivo, vai ter a entrega de várias ferramentas aí em PDF. Na verdade, todo o nosso arsenal de ferramentas a gente vai entregar para quem participar dessa turma online, que começa dia 15 de abril e vai até o dia 18 de maio. São vagas limitadas. E os cursos online estão disponíveis aí no EAD da Rede Empreendedores, ead.redeempreendedores.com.br. Basta acessar o nosso site, aí já vai se deparar ali com o nosso EAD, e tem 2 cursos gratuitos ali para te poder acessar, ok? E aqui eu só tenho que agradecer a tua presença e recapitular rapidamente contigo, te fazendo algumas perguntas. Tu tem cuidado bem do teu biocomputador? Entendeu que você aí, como um todo, é um biocomputador? Não é só o seu cérebro que é um biocomputador? E assim como no computador você tem o físico e o virtual, aí você também tem o físico e o virtual. E o físico é mais fácil de entender e mais fácil até de lidar, porque são os componentes físicos. O desafio é a gente trabalhar os componentes virtuais, os invisíveis. E saiba que todo o visível ele é criado no invisível. Todo o visível, ele começa no invisível. Então, a gente precisa lidar muito bem com o invisível. E o invisível, o virtual, é o teu sistema operacional, que é a tua mentalidade. E eu te pergunto, como é que está a tua mentalidade hoje? Como é que está esse conjunto aí de espiritualidade, identidade, valores, crenças, experiências, padrões de comportamento? Como é que está a tua mentalidade hoje? Okay? Tu tem uma mentalidade que vai ser capaz de te levar para onde você quer chegar, ou você está se iludindo aí com uma mentalidade fixa, sendo que você precisa estar aberto a aprender e a mudar cada vez mais? O nosso sistema operacional não é algo que cabe dentro de uma cápsula, dentro de uma caixinha ou numa concha. Okay? Nossa mentalidade ela precisa se expandir para cada vez mais a gente poder trazer para a realidade resultados diferentes. E como é que está a tua mentalidade? E a tua linguagem, que é o segundo componente do software, do biocomputador, dos componentes virtuais, como é que está a tua linguagem? Tem usado palavras negativas? Tem um padrão de linguagem negativo? Se tu tem uma linguagem negativa, tu vai ter resultados negativos. Se tu usa palavras negativas em demasia, você vai ter resultados negativos. Palavras negativas, linguagem negativa igual a resultados negativos. Não adianta você achar que tem uma mentalidade poderosa, uma mentalidade de sucesso, se a tua linguagem não é uma linguagem poderosa, não é uma linguagem de sucesso. A tua linguagem determina também os teus resultados. E o terceiro componente são os programas. E aí eu falei dos programas que são todos os padrões que você desenvolveu por repetição, por impacto emocional, através da empatia ou através da tua aprendizagem no geral. E assim você entende que você tem muitos programas que são positivos, são necessários para o teu funcionamento, mas também tem programinhas que são vírus. E tem programas que estão corrompidos, que estão com defeito. Ok? E essa é a metáfora do biocomputador. Se tu quiser recapitular isso que eu falei aqui, você pode assistir novamente esse vídeo, ou então vai no meu podcast, tá? Você pode acessar o meu podcast, já está disponível no Spotify, também no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Você pode acessar no meu podcast, ali tem uma fala bem objetiva e muito esclarecedora sobre a questão do biocomputador. Eu coloquei a metáfora ali, como o ser humano funciona e também como ele dá defeito. E eu vou estar falando amanhã às 21 horas, junto com o Anderson Machado, mentor financeiro, mentoria financeira, ele que é mentor de investimentos, ele que ajuda pessoas a investir com responsabilidade, com segurança. A gente vai estar falando sobre dinheiro e emoções amanhã. E aí volta algo aí que eu não pontuei muito aqui nessa nossa live de hoje,
Mas amanhã a gente vai falar sobre emoções e dinheiro. Fica o convite às 21 horas. Só que essa live vai ser do meu Instagram, Maurílio Barbosa, ok? E do Instagram do Anderson Machado Mentoria Financeira. É Anderson Mentoria Financeira, tá bom? E logo depois, às 23h30, mais uma live das 23h30. Hoje foi a quinta, amanhã vai ser a sexta. E aí depois eu vou fazer a sétima na terça-feira, às 23h30. Aí eu fecho os 7 dias que eu me comprometi e aí eu vou passar fazendo um outro horário. Vou continuar fazendo lives, tá? Vou continuar entregando aqui através do Instagram conteúdo e reforço o convite para ti, que ainda não entrou nos nossos cursos online gratuitos. Tem 2 cursos ali, são 2 cursos que não eram gratuitos, que a gente liberou, são 2 dos nossos melhores cursos online. É foco no resultado, cursos bem objetivos. Eu vi ali que teve gente que assistiu o curso todo num dia, no máximo em 2 dias, e saiu dali com ferramentas, com recursos para utilizar, especialmente o curso de Planejamento Estratégico Pessoal. É um curso excelente, tá? Do nosso EAD, que está à tua disposição gratuitamente. E além disso, tem também uma oportunidade incrível. O nosso treinamento de formação pessoal e profissional mais completo, Coaching com PNL, que entrega os 12 pressupostos do Coaching com PNL, o ciclo da maestria, o como fazer sessões de coaching, estabelecer conversas transformadoras, um passo a passo maravilhoso para te desenvolver. Tem uma formação em que a gente vai estar entregando online gratuita. Assim a gente vai mudar o mundo e tu pode nos ajudar a mudar o mundo. Ontem eu contei a história de que em 2016 eu vinha num voo do Rio de Janeiro até Porto Alegre e ali tinha uma tela, aquela TVzinha do voo da TAM, tinha aquela TV onde ficava aparecendo o aviãozinho sobre o mapa do Brasil. E naquele momento eu tive a visão de que nós iríamos, através do Coaching com PNL, ajudar pessoas em todo o Brasil. E a gente iria ajudar pessoas nos 4 cantos do Brasil a terem as ferramentas e as técnicas e as estratégias do Coaching com PNL. Eu enxerguei um empreendedor em cada esquina do Brasil. E me veio um número na cabeça naquele dia, 1 milhão de pessoas. Nós vamos ajudar 1 milhão de pessoas. E eu tenho certeza que com a tua ajuda, a gente pode alcançar mais pessoas. E a gente está caminhando. Até aqui foram mais de 4.600 alunos presenciais. E nós agora começamos forte com esses alunos online. Por enquanto passaram de 100 alunos online, são 100 e pouquinhos alunos online. É só entrar no ead.redeempreendedores.com.br, que lá embaixo tem o contador, ok? Lá tem o contador, tem 116 alunos contados ali, pelo menos é o número que está aparecendo para mim aqui agora. Deixa eu atualizar aqui, ver se aumentou alguma coisa. 116 alunos online e vamos em frente. Ok? Vamos em frente, vamos juntos. Juntos nós somos mais fortes, juntos nós podemos melhorar o mundo. E conte conosco, conte comigo, ok? Se tiver alguma dica, tiver alguma sugestão, se tu quiser interagir com a gente, vem através dos canais, vem falar com a gente, tá bom? E eu tenho certeza que a gente vai ajudar muitas pessoas. Estou muito feliz contigo de estar me acompanhando aqui e estou muito feliz porque a gente está avançando nesse processo de desenvolver liderança e treinar equipes para que elas batam suas metas, desenvolvendo foco no resultado, autorresponsabilidade e tanta coisa maravilhosa, tá bom? Um abração aí, fique com Deus, tchau, tchau.